A internet se tornou indispensável no dia a dia de muitas empresas, mas o uso da rede mundial de computadores exige uma série de cuidados e o cumprimento de várias normas. Sobre este assunto, o programa Saiba Mais de hoje conversa com o Dr. Fabrício da Mota Alves, ele que é advogado especialista em direito digital. Doutor, muito obrigado pela presença, por aceitar o convite de vir participar aqui do Saiba Mais. Obrigado, agradeço pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. Tá certo. Para a gente iniciar essa conversa, gostaria de falar um pouquinho sobre os direitos dos funcionários, dos empregados, em utilizar um e-mail corporativo para fins particulares. Eles têm esse direito e até que ponto vai esse direito? Sim, não tem dúvida. Na verdade, a questão de uso das ferramentas corporativas é uma questão que gera muita polêmica, especialmente porque há uma deliberação, há uma vontade das empresas, dos empregadores, de querer dissociar na mesma figura humana a vida pessoal da vida profissional. Mas sabemos que isso é impossível, nós estamos tratando de uma mesma pessoa. Então, na verdade, a vida profissional faz parte dela, ainda que ela esteja em horário de serviço. Então, isso não há condição humana e mesmo legal de você impor a esse cidadão, a esse empregado, uma série de regras extremamente rigorosas e rígidas que o impeçam de viver a sua vida pessoal mesmo dentro do ambiente de trabalho. O que deve haver, na verdade, é um conjunto de regras. Talvez o que nós possamos deixar de mais evidente é que deva haver uma relação de maior transparência e publicidade dessas regras no diálogo entre empregador e empregado. Uma vez que haja essa transparência, essa publicidade nessa relação, que é uma relação contratual, aí sim nós temos condições de avaliar se o empregado fere ou não regras, se ele tem ou não direitos. Porque a Constituição Federal, ela assegura a qualquer cidadão a dignidade, por exemplo, da sua vida, do exercício da sua cidadania, ela assegura alguns direitos fundamentais, como a sua liberdade de expressão, como o seu direito à sua manifestação, ela assegura uma série de situações e condições que isso pode colidir com interesses corporativos, interesses da empresa. Então, é preciso que haja, nesse diálogo entre Constituição Federal, legislação federal e interesses corporativos, é preciso que haja uma ponderação. E essa ponderação pressupõe, isso já a jurisprudência pacífica no TST, pressupõe a necessidade de exposição, de projeção, de publicidade e transparência de regras. Ou seja, a empresa precisa, primeiramente, ter uma política interna sobre o uso de ferramentas corporativas, de instrumentos corporativos, e nós estamos falando de instrumentos em qualquer nível, não apenas instrumentos informáticos, como nós estamos tratando de redes sociais e e-mails, mas, sobretudo, instrumentos basilares, como até mesmo o uso de veículos da empresa, por exemplo, o telefones fixos da empresa é um exemplo, até mesmo um lápis, uma caneta, um papel, um clips, enfim, qualquer instrumento, qualquer material que compõe o ativo dessa empresa, ele, a princípio, é para uso profissional. A propriedade é da empresa e ela disponibilizou para o seu empregado para uma finalidade, para que ele exerça a sua função no sentido de direcionar a sua força, a sua produção para fazer essa empresa atingir a sua finalidade empresarial, sua finalidade corporativa. Então, não há dúvida de que aquilo está à disposição do empregado, mas para uma finalidade, que é a de atender aos interesses da empresa. Porém, é necessário que haja uma política muito clara para a empresa impor a esse funcionário as regras, as condutas que estabeleçam limites e os tais direitos e deveres. Ou seja, uma vez que haja essa política interna, que ela seja uma política muito clara, uma vez que haja no contrato de trabalho as cláusulas suficientemente claras, uma vez que haja uma reciclagem dessas cláusulas, uma reciclagem dessa política e até mesmo uma campanha, digamos, periódica de promoção dessa campanha, digamos, uma campanha periódica de promoção desse conteúdo, ou seja, periodicamente a empresa pode
explicar ao funcionário, olha, vamos lembrar as políticas da empresa, vamos sempre estar atentos às normas internas da empresa, como funciona, como é que você deve usar o e-mail, quais são as melhores práticas para o uso das redes sociais dentro, como usar o computador, o que fazer no horário de serviço, pode ou não o funcionário usar a máquina, o instrumento informático de computação fora do seu horário de serviço, quais são os limites, enfim, tudo isso é necessário que haja. E claro, além disso tudo, além de todas essas condições de políticas internas, de cláusulas contratuais, é importante que a empresa também use recursos e instrumentos digitais que o mercado informático e digital disponibiliza comercialmente para ela restringir, ou seja, eventualmente um firewall que impeça que o funcionário, por exemplo, tenha acesso a certos conteúdos. Então, se você não quer, você empregador não quer que a empresa acesse rede social, você tem condição financeira para tanto, adquira um firewall, por exemplo, e restrinja que a sua rede de internet, sua rede de computadores, permita ao funcionário o acesso a isso. Certo. Então, desse acesso permitido, por exemplo, em que não haja uma restrição, a empresa tem o direito de verificar o que está sendo, quais mensagens estão sendo trocadas, por exemplo, no e-mail corporativo e também quais sites estão sendo visitados? Esse é mais um ponto, é o ponto do monitoramento. Talvez o mais polêmico. É o mais polêmico, porque envolve questão de privacidade. Mais uma vez, é muito complicado, porque mesmo que haja política interna permitindo ao usuário, por exemplo, o uso de e-mail corporativo para fins pessoais, você tem a questão da privacidade, que é um bem, é um instituto constitucionalmente protegido. Então, você tem realmente um cuidado, digamos, redobrado aí nessa questão. Mas há também a possibilidade de monitorar, desde que, e aí vem o que já foi dito anteriormente, a advertência que nós fizemos, há a necessidade de uma política clara. A empresa precisa deixar de forma muito ostensiva ao seu funcionário que ela monitora. Ela não pode, de forma sorrateira, de forma escusa, na sombra, fazer esse monitoramento. Ela não pode fazer isso, ainda que nas suas cláusulas contratuais ela diga que o fará. Ela precisa, eventualmente, advertir. Lembre-se, você está sendo monitorado. É muito comum você, às vezes, observa aquela plaquinha de advertência nas câmeras de vigilância. Sorria, você está sendo filmado. É basicamente isso. Se a empresa observar todos esses cuidados, ela terá a condição, sim, de monitorar sem assumir riscos. Até porque hoje, Gabriel, você tem um problema a mais. Hoje você tem o crime de invasão de dispositivo informático, que trouxe um novo elemento nessa receita tão polêmica. Porque hoje, com o crime de invasão de dispositivo informático, você tem a questão da invasão do dispositivo informático quando não há autorização do titular. Ora, o que é o titular desse dispositivo informático? Você não tem uma clareza jurídica sobre isso. O titular é aquele que está na posse ou aquele que está na propriedade daquilo. A propriedade é da empresa, mas a posse, eventualmente, é do funcionário. Então, você tem discussões que a jurisprudência, a doutrina, eles ainda estão trabalhando. Certo. Então, são riscos ainda muito altos para uma empresa assumir. O que se pode aconselhar é deixar tudo o mais claro possível. A jurisprudência do TST já é muito clara nesse sentido. Políticas internas, campanhas promocionais periódicas de advertência, de treinamento, educacionais, pedagógicas, isso sempre favorecerá a empresa. E, claro, o funcionário também precisa observar que ele está ali para trabalhar. Ele não pode extrapolar o bom senso, porque ele não é pago para tergiversar, ele não é pago para desídia, ele não é pago para outra coisa, senão para trabalhar. Tema bastante polêmico, né, doutor? Com certeza, com certeza. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, então. O Saiba Mais é para um rápido intervalo. Nós voltamos em instantes. O Saiba Mais está de volta hoje com o Dr. Fabrício da Mota Alves, ele que é advogado especialista em direito digital. Doutor, retomando nossa conversa aqui, no bloco passado nós falamos sobre direitos dos funcionários e como as empresas devem agir nesse monitoramento aí da internet. Passando um pouquinho para os órgãos públicos, como que fica essa situação? E-mails corporativos podem ser monitorados?
A questão dos órgãos públicos, ela não se distancia muito da questão das instituições, das empresas privadas. No entanto, a problemática jurídica é um pouco maior. Isso porque o que permeia a relação das instituições públicas, do bem público, são normas e são fundamentos muito mais caros à sociedade brasileira. Isso significa dizer que quando há um problema dessa natureza, ou seja, desvio de finalidade, desvio de atribuições ou de exercício de funções entre uma relação entre particulares, a questão, o dano eventualmente, o prejuízo que ocorra é simplesmente limitado àquela relação particular, né, privada. Na questão pública é muito maior. Você tem ali recursos públicos, você tem o povo brasileiro financiando um servidor que eventualmente não está cumprindo o seu dever. E veja que é um dever que não é apenas um dever contratualmente, digamos, um contrato público, né, que decorre de uma lei estabelecida. É um dever que é constitucionalmente estabelecido. A Constituição estabelece uma série de regras, baseadas especialmente em princípios que permeiam a administração pública, que direcionam a atuação de qualquer servidor público. Então, quando um servidor público, eventualmente, utiliza um recurso público, porque um e-mail corporativo, estamos chamando de e-mail corporativo, mas é um e-mail de um órgão público, né, de um domínio público, que foi adquirido por um órgão público e disponibilizado pelo servidor para a finalidade privada, ele, na verdade, está desviando um patrimônio público para um fim particular. E aí o problema é muito maior. Ele pode, inclusive, até incorrer em determinados tipos penais. Ele pode até estar praticando alguns crimes. E não só isso, ele pode estar praticando atos de improbidade administrativa. Então, a questão do serviço público é muito mais grave. Os prejuízos são muito maiores, até porque eles não são apenas, e talvez nem sejam sequer patrimoniais. Os prejuízos podem ser, sobretudo, morais. Porque na administração pública você tem a questão moral que permeia a atuação do servidor público. A coisa pública, o bem público, ele tem um cuidado maior. Nós estamos falando de democracia, isso é uma república, um Estado de Direito. Então, há um cuidado redobrado do Constituinte ao lidar com esse assunto. Então, o servidor público, quando ele utiliza um e-mail que é um e-mail disponibilizado pelo órgão público para uma finalidade pública, para fins particulares, ele certamente está incorrendo em uma série de irregularidades e está sujeito a uma série de consequências. Claro que um servidor público ele tem uma estabilidade que o impede de ser simplesmente demitido. Ele pode ser exonerado, naturalmente, ou a depender até mesmo da relação com a administração pública, se for um caso de um emprego público, né, um emprego seletista, ele também pode ser demitido, mas ainda assim há uma série de apurações anteriores a esse ato de desvinculação. No caso de um serviço público estatutário, o ideal seria abrir uma sindicância, eventualmente instaura-se um processo administrativo, porém isso é no âmbito interno, porque há órgãos de controle. Sim. O Ministério Público pode ser acionado. Uma denúncia pode ser feita, qualquer cidadão, qualquer particular pode denunciar, por exemplo. Olha, eu recebi um e-mail aqui que contém material, por exemplo, pornográfico de um servidor público. Eu quero que sejam feitas providências. E você denuncia. Então, o órgão abre uma sindicância, o Ministério Público abre um inquérito, uma autoridade policial pode também ser acionada e isso pode levar a uma série de consequências. Entre essas consequências, por exemplo, estaria a demissão por justa causa? Pode ocorrer essa demissão por justa causa ou só se essa situação se repetir por determinadas vezes? Isso é muito peculiar, isso depende muito da circunstância. Não é fácil você exonerar um servidor público. Realmente existe um processo administrativo anterior a esse ato de exoneração, de desvinculação, existe um contraditório, existe uma série de questões que protegem, até porque o servidor público ele é um servidor do povo também, e ainda que esteja utilizando um bem público para uma finalidade particular, é preciso dar a ele, assim como até ao próprio funcionário de uma empresa privada, é preciso dar a ele a oportunidade de se manifestar. Certo. Claro que na empresa privada, na relação privada, a empresa pode optar por não dar esse contraditório simplesmente porque ela tem o direito legal de simplesmente romper o contrato e pagar as indenizações devidas. É aquela chamada demissão sem justa causa. É uma opção.
ela paga as indenizações e fica por isso mesmo. No caso do serviço público, não. Há necessidade, no caso de exoneração, de um processo administrativo com contraditório, com defesa, com manifestação, etc, etc. Mas, havendo uma conclusão, um conjunto probatório que demonstre que o servidor realmente utilizava aquele meio de uma forma deliberada e realmente faltava com as suas funções e com o seu dever ético, moral e seu dever público de agir no exercício de sua função, ele pode sim ser exonerado. E não só isso, como eu disse, ele pode ser, inclusive, acionado judicialmente pelo Ministério Público e ter consequências mais graves, ter suspensão de direitos políticos, ele pode ser condenado a pagar multas, por exemplo. Então, são consequências mais gravosas e mais perigosas. Só para a gente encerrar essa questão, a gente falou sobre o monitoramento do e-mail corporativo naquele ambiente de trabalho. Pessoas que costumam utilizar esse e-mail em casa, por exemplo, esse monitoramento também pode acontecer? Ele é em tempo integral, durante 24 horas, a empresa pode fazer entrar nesse e-mail? Não há a menor dúvida quanto a isso. A questão o e-mail é uma ferramenta justamente criada para a comunicação remota. Essa é a finalidade do e-mail, é o distanciamento da comunicação. É para isso que ele foi criado. Você pode sim monitorar 24 horas por dia em qualquer ponto do globo terrestre, não há nenhum problema quanto a isso. Basta que, no caso da relação privada, que haja uma política interna da empresa assegurando a transparência e a publicidade daquele sistema de monitoramento. Saiba você, funcionário, que está sendo monitorado o tempo inteiro. Então, cuidado com o seu conteúdo. Isso é absolutamente tranquilo. E no caso do serviço público, é interessante que haja essa política, no entanto, há uma falha legislativa porque não há regras legais existentes que assegurem esse tipo de relação. Então, isso vai de órgão para órgão de acordo com a sua política interna, o seu regimento interno, o seu estatuto interno de trato com o seu próprio patrimônio. Tá certo. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre a questão das empresas, doutor. Ok. O Saiba Mais vai para um rápido intervalo. Voltamos já. O Saiba Mais está de volta, hoje conversando com o Dr. Fabrício da Mota Alves sobre direito digital. Doutor, nos blocos anteriores nós falamos sobre essa questão do empregado, como que ficam os direitos, o que acontece com ele caso ele extrapole esse limite aí de troca de informações na internet. Quanto às empresas, elas podem responder, que seja penal, civil ou administrativamente, por algum ato praticado por esse empregado ou servidor? Existe sim um risco das empresas responderem por isso, especialmente se nós estivermos tratando de empresas públicas, uma vez que há uma responsabilidade objetiva do Estado com relação aos atos praticados pelos seus servidores e funcionários públicos. Mas no âmbito das empresas privadas também esse risco existe, especialmente quando nós migramos para a esfera penal. No caso dos crimes que envolvem pedofilia, por exemplo, há riscos de determinadas empresas responderem por questões relacionadas aos crimes de pedofilia se elas não colaborarem, por exemplo, com determinações judiciais ou determinações de quebra de sigilo de conteúdo que seja eventualmente armazenado nos computadores das próprias empresas. Então, elas têm esse risco de responderem por esse tipo de negligência ou omissão de atendimento às autoridades policiais. Mas com relação ao prejuízo que eventualmente um funcionário venha a praticar usando do equipamento corporativo, elas podem responder também. Existe esse risco, especialmente quando nós estamos diante de um âmbito de responsabilidade objetiva. Suponha que uma empresa que lide com o mercado consumidor tenha eventualmente um funcionário que utilize o seu recurso tecnológico de forma indevida. Eu vou dar um exemplo, apenas sem citar nomes, mas o caso de uma operadora de telefonia de TV por assinatura, cujo funcionário utilizou dados pessoais de uma consumidora para posteriormente fazer um assédio a essa consumidora, através de um recurso tecnológico. Isso atrai à empresa uma certa responsabilidade, porque havia uma relação de consumo e ela não se cercou de cuidados suficientes para garantir o sigilo e a privacidade dessa consumidora. Então, há a possibilidade de o uso indevido daquele recurso tecnológico pelo funcionário atrair responsabilidade objetiva para a empresa a qual ele era vinculado contratualmente. É um risco.
Certo. Agora há pouco nós falamos sobre a questão do empregado ultrapassar esses limites e poder sofrer algum tipo de punição. A gente sabe que tem muitos funcionários insatisfeitos que acabam agindo para eles corretamente, mas para muitos de forma incorreta ao falar mal da própria empresa na rede mundial de computadores. Isso aí também pode dar um problemão, né, doutor? Com certeza. Essa é uma questão que extrapola essa relação contratual. Na verdade, nós estamos tratando eventualmente até de crimes contra a honra. E nós temos que lembrar que as empresas, muito embora sejam pessoas jurídicas e tenham uma personalidade abstrata, ou seja, uma personalidade inexistente no mundo real, porém existente no mundo jurídico, elas têm honra objetiva, elas têm nome a zelar. E particularmente quando nós falamos de empresas com ações no mercado, né? Nós sabemos que às vezes essas empresas com ações no mercado, quando nós falamos bem ou mal do seu nome, essas ações podem subir ou descer. Isso tem um impacto patrimonial muito grande. Então, eventualmente, uma manifestação que nós julgamos que seja apenas uma manifestação por liberdade de expressão, se ela extrapolar os limites daquela legítima liberdade de expressão, ou seja, se ela extrapolar os limites e passar a ser uma transgressão, sob o ponto de vista da ofensa, ou eventualmente uma série de expressões ou manifestações indevidas ou sem prova, por exemplo, que você pode falar o que você quiser, mas às vezes você precisa provar. Eventualmente você tem que provar. Você pode estar também se sujeitando a ser condenado. Eu já vi casos, por exemplo, de uma mãe de uma certa escola particular que veio à rede social e falou deliberadamente sobre um abuso que o seu filho tinha sofrido nessa escola. E ela foi à rede social e fez um relato muito emocionado. Só que a empresa processou essa mãe e ela, em juízo, não provou os abusos. Pode ser até que tenha havido, mas ela não fez prova dos abusos. Resultado, a justiça condenou essa mãe a pagar indenizações por dano moral a essa escola. Por quê? Porque faltou prova. Um ex-funcionário, já vi casos também na Justiça Trabalhista de funcionários que vieram a processar a empresa e a empresa provou que o funcionário, na verdade, difamava, falava, digamos, mal dessa empresa nas redes sociais e acabou que houve uma inversão da situação. Acabou que a empresa acabou se beneficiando e até eventualmente uma condenação também do funcionário. Então, é um risco muito grande. Liberdade de expressão é um bem muito caro, muito valioso para o cidadão, para o Estado brasileiro. As autoridades públicas respeitam muito a liberdade de expressão, o cidadão valoriza muito, mas não podemos extrapolar. Não podemos partir para ofensas, especialmente acusações infundadas. É sempre bom, sempre que você for se manifestar, você se assegurar de que você tem como provar aquilo que você está falando, sobretudo provar, e também lembrar-se que do outro lado tem alguém que pode querer te interpelar para que você assegure que aquilo ali é verdade. Né? Sim. E se eventualmente não for um caso de prova, simplesmente um caso de valoração de opinião, que você tenha cuidado, para que esse valor não seja um valor difamatório a ponto de configurar um crime contra a honra. Porque você pode sim, eventualmente, estar ofendendo a honra objetiva dessa empresa e você pode ser denunciado por isso. Certo. Diante de toda essa situação, o mais correto nessa questão das empresas é partir para uma medida radical de bloquear acesso a determinados conteúdos ou determinados serviços que são prestados na internet, ou fazer aquilo que o senhor tinha falado logo no início do programa, de deixar tudo claro quais são as regras. Para qual lado? Eu acho, na verdade, Gabriel, eu acho que talvez uma coisa não exclua a outra, né? Eu acredito que você possa criar uma política interna muito clara, você deva criar, na verdade, né? A criação dessa política, eu diria que é um pressuposto até mesmo a execução do contrato. Você estabelece um contrato, as cláusulas contratuais têm de estar muito claras com relação a isso, elas têm de existir e têm de estar muito claras com relação a isso, e a política interna tem de existir também. Não basta a cláusula, é preciso que você crie uma política interna em linguagem muito acessível ao funcionário, de que não haja dúvida, e que essa política esteja em locais muito, muito ostensivos na empresa, um quadro, advertências na intranet, coisas desse tipo. Eu acho que uma coisa não exclui a outra. A política interna, as cláusulas contratuais têm que existir, e se a empresa achar interessante um reforço desse cuidado, ela pode também estipular um bloqueio de conteúdo.
de acesso a conteúdo, também pode. O problema é que, às vezes, o bloqueio ele pode não surtir o efeito necessário, porque o funcionário pode até não utilizar o equipamento informático, mas ele pode estar em horário de serviço, utilizar um celular, por exemplo, que hoje todos os celulares têm acesso, praticamente todos os celulares têm acesso à internet. Ele, em horário de serviço, pode utilizar um patrimônio pessoal, mas estar também desviando sua finalidade corporativa, que é trabalhar. Ele está ali no computador da empresa, mas está lá com o seu celular ou o seu tablet do lado, acessando rede social. Então, há forma de burlar esses bloqueios, né? E sem falar dos programas, né? Há funcionários que são tão vívidos, tão sabidos e conhecedores das tecnologias, que têm condições até de fazer o bloqueio via sistema informático dos próprios firewalls. Então, o ideal é que haja uma sobreposição ou talvez uma cumulatividade de mecanismos. Mas o mais importante de todos, eu não tenho dúvida, são as regras claras e ostensivas. Esse eu acho que é o mais importante para evitar problemas para a corporação. Tá certo. Doutor Fabrício da Mota Alves, obrigado pela presença, obrigado por vir falar um pouquinho sobre direito digital aqui no Saiba Mais. Ok, obrigado, eu agradeço, um prazer falar com vocês. Muito obrigado. O Saiba Mais de hoje fica por aqui. Até a próxima.